Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Ah, que bom, Fábio. Obrigada. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa semana, né? Que é a semana resumida em 3 dias. A semana As Alegrias da Língua Portuguesa. É uma alegria muito grande, né? Poder contribuir com a nossa população, contribuir com as aulas de língua portuguesa que são tão maravilhosas, não é? É muito bom a gente falar da língua mãe, né? Que a gente tem, que a gente pode socializar, discutir e cada vez mais aprimorar nossos conhecimentos. Então, fico muito feliz com a participação de cada um de vocês e, assim, um pouco emocionada. Infelizmente, não estou vendo o rosto de vocês, mas quero perguntar se a imagem está boa, dá para visualizar, estão vendo meu rosto? Estão ouvindo direitinho? Porque teve uma vez que eu fiz uma live e, ao terminar, que eu descobri que estava tudo mudo. Mas está dando certo, né? Estão me ouvindo e me vendo, ok? Sim? Oi, Leleuso, tá por aí, minha irmã, que coisa boa. Bom, gente, então, nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar um conteúdo que ele é comum para ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, tá certo? Então, eu vou compartilhar a minha tela e vocês vão me dizer se estão visualizando, ok? Só um minutinho. Estão visualizando, pessoal? Me mande aqui no. Que agora eu coloquei geral, eu não estou visualizando. Eu quero que vocês me digam se estão. Me mande aí pelo WhatsApp. Estão visualizando? Estão vendo o barquinho aí, Tia Auri? Deixa eu minimizar para ver se. Ah, tá tudo ok, né? Roseli está me confirmando aqui. Muito obrigada, Roseli. Bom, então, nós vamos começar a nossa aula de hoje trabalhando acentuação gráfica. Né? E vamos fazer a análise de algumas questões, né? De acordo com a banca, que tem questão de nível superior, médio e fundamental. E o conteúdo é o mesmo, certo? Você visualiza, ó, aqui os conteúdos de. Deixa eu pegar aqui um pincelzinho. Um laser. Os conteúdos de nível superior. Você vê o material, nós estamos vendo aqui também, onde está. Eita, chega que eu estou mentindo. Tá? Opa. Estão visualizando a situação gráfica. Fique me informando se algo der errado, se não estiver visualizando a tela, ok? Então, todas as palavras da língua portuguesa, elas são
toda palavra de língua portuguesa, elas são o quê? Elas são acentuadas, ela tem um acento. Só que essa acentuação, ela pode ser gráfica, né, na própria palavra, ou apenas sonora. Caderno. Aqui você vê que não tem nenhuma acentuação grave, mas tem sonora. Ó. Caderno. Qual você pronuncia com mais densidade? O der. Então, aqui é a sílaba tônica, é a sílaba que tem acentuação, só que a acentuação apenas sonora, tá? Tambor. Não tem acentuação gráfica, mas tem no som. Ó, tambor. Então, o bor se pronuncia com mais intensidade, então tem acentuação sonora. Repórter. Então, eu sonora já é acentuação gráfica, você está visualizar o acento. Então, gráfica, que nós vamos estudar algumas regras, ok? Alguém está me dizendo alguma coisa e eu não estou sabendo. Só compartilhar aqui esse link novamente. Então, nas questões, eu vou colocar para o que for questões de nível ensino fundamental, 2 que for ensino médio e 3 você já vai encontrar, não é? Opa. Então, isso aqui é de nível 3, né? É uma questão de prova para professores de nível superior. Vou colocar, vamos trabalhar assim, gente, ó, alternando. Questões, teoria, questões, certo? Para a gente trabalhar, analisar, porque como a acentuação gráfica é um assunto simples, né? Então é importante a gente perceber essa simplicidade dentro das questões. Às vezes a gente domina a teoria. E quando vai para as questões, a gente se perde um pouco, não é? Nós dentro das questões, isso acontece, não sei se acontece com vocês, mas comigo às vezes acontece. Então é por isso que a gente vai trabalhar dentro das questões. Deixa eu só minimizar aqui um pouquinho. O layout aqui. O som não está legal? O som está ruim, é? Ai, gente, o som não está legal. O que eu faço? Preciso colocar o microfone. Eu preciso falar mais alto? Será que é a questão da internet? Oi, oi. Melhorou? Oi. É só oi, é fácil de ouvir, né? O som está bom? Eita, gente, vão me atualizando, porque... Quando eu faço a apresentação de slide, eu não consigo mais visualizar. Vocês podem, então, aí me mandar mensagem pelo WhatsApp, tá bem? Tá bom? Ah, tá ótimo, Roseli. Continue me atualizando aqui como vocês estão visualizando, tá? Então, vamos para essa primeira questão aqui de acentuação gráfica. O estudo das regras que disciplinam o uso adequado dos sinais gráficos, identificadores de idade, de pronúncia, é a acentuação gráfica. De acordo com essas regras, todas as palavras pró-paroxítono são acentuadas. Lembra disso? Vocês lembram que é pró-paroxítono, gente?
Indique abaixo a resposta correta que apresenta exemplos de palavras proparoxítonas. Então, nós temos letra A, lâmpada, lúcido, flácido, ótimo. B, café, maiô, alguém, atrás. C, táxi, pele, vintens, Atlântico. D, nenhuma das alternativas. Antes da gente, de vocês, quem já sabe já pode responder no seu caderninho aí, mas quem ainda não sabe, a gente vai voltar a ver o que é realmente esses proparoxítonos, porque se eu não souber o que é proparoxítono, como é que eu vou saber escolher a alternativa, não é isso? Então, vamos lá para ver o que é a proparoxítona. Então, nós sabemos que toda palavra na língua portuguesa, ela tem uma sílaba tônica, né, uma acentuação sonora ou gráfica, e a sílaba tônica é aquela aquela que é acentuada graficamente, né? Graficamente ou sonoramente, tanto faz, aquela mais forte, né? E toda palavra tem a sílaba tônica e as demais sílabas átonas. E aí, como é que eu vou... as palavras são classificadas de acordo com a sílaba tônica em proparoxítona, paroxítona e oxítona. Vejam só, a palavra máscara. Qual é a palavra que você pronuncia com mais intensidade, a sílaba tônica? É máscara. Eu gosto de brincar com meus alunos dizendo que você, como se você fosse aquele filho desobediente e sua mãe fica chamando. E aquele som que sai com mais intensidade é a sílaba tônica. Máscara é o mas. Mas aqui fica muito claro, né? Porque está acentuado, já está sabendo que é a sílaba tônica. Então, essa sílaba aqui, essa palavra aqui, ela é proparoxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, depois da tônica ainda tem duas sílabas átonas. Máscara, que é a tônica, aí tem duas átonas. Irá. Máscara tem uma e duas. Então, ela é proparoxítona, certo? A oxítona tem apenas uma única sílaba. Álcool. E aí eu tenho álcool, depois dele só tem apenas uma sílaba. Paroxítona. E quando, depois da tônica, não existe mais nenhuma sílaba átona após ela, então eu tenho uma oxítona, que é aqui a antepenúltima, a última, penúltima e antepenúltima, desculpa. Então, depois dela, ela é a última, depois dela não tem mais nenhuma sílaba átona, então ela é oxítona. Entenderam isso? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Sofá, ela é o quê? Paroxítona, proparoxítona, oxítona. Ela é oxítona, porque depois da tônica, que está grafada de vermelho, não tem mais nenhuma sílaba. Triângulo, depois da sílaba tônica, oxítona. Público, depois da tônica, tem duas átonas, também proparoxítona. Boneca, depois do né, tem apenas uma sílaba. Depois da tônica, tem apenas uma sílaba átona, então oxítona. Lençol, depois da tônica, não tem mais nenhuma sílaba, então ela é o quê? Oxítona. Fósforo, depois da tônica, tem duas sílabas átona, então ela é proparoxítona. Funil, essa aqui é a tônica, depois uma é oxítona. Animal, e aí você vê que depois dela não tem nenhuma, ela é oxítona. Fábula, depois da sílaba tônica, outra sílaba átona, duas sílabas, então ela é o quê? Proparoxítona. Nariz, a sílaba mais forte é tônica, é a ris. Árvore, depois da sílaba tônica, ainda tem duas, então ela é o quê? Proparoxítona. Menina, depois do ni, que é a sílaba tônica, ainda tem uma sílaba átona, paroxítona. Café, depois da sílaba tônica não tem mais nenhuma, então ela é oxítona. Ficou claro, pessoal? Você analisar, olha a palavra, pronuncia corretamente, vê qual é a sílaba mais forte, que esta é a sílaba tônica, depois dela, se tiver duas sílabas ainda, se tiver apenas uma, paroxítona. Se tiver nem
Ok? Estão me ouvindo? Não está aparecendo as questões? Não está aparecendo as questões. Ih, já acho que eu não. Pois vamos de novo. Muito obrigada pela informação. Deixa eu ir aqui. Não está compartilhando, né? De novo. O que eu falei? Falei de graça, não foi? Estão agora visualizando? Me avisem aqui no grupo. Eu não estou conseguindo visualizar os. E agora? Está aparecendo? Não respondo no chat que eu não estou visualizando, porque eu coloquei em tela cheia. Mas pode responder aqui no grupo, tá bom? Ok, obrigada. Tá, então, mas deu para entender? Eu preciso repetir esse slide aqui. Então, a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Quando após a sílaba tônica quando após a tônica ainda tem duas sílabas átona, então nós temos proparoxítona. Quando depois da tônica existe apenas uma sílaba átona, a última é a sílaba tônica, então nós não temos mais nenhuma depois após ela. Nós temos um exemplo de classificado como oxítona. Ficou claro isso? Eu preciso repetir. Alguém ainda tem dúvida? Ok, vamos passando, né? Tá. Então agora a gente vai. Só para a gente firmar essa questão das proparoxítonas, antes de responder aquela questão que eu já elaborei para vocês, nós vamos ouvir esta música, que talvez nem vão gostar. É a música de Chico Buarque, Construção. Estão visualizando? E ela diz assim: vou botar aqui meu som aqui. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Olha só. Amor daquela vez como se fosse a última. Né? Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único e atravessou a rua com seu passo tímido. Observe a última palavra de cada verso. Última, único, tímido. Veja só. Última, com a palavra mais forte, U. Depois tem mais duas ainda átomo, né? Tem a sílaba tônica, U. Depois tem ti, ti a sílaba tônica. Depois mi, do. Todas a última palavra de cada verso dessa música de Chico Buarque, a última palavra é uma proparoxítona. Vamos ver mais um exemplo? E deixa eu colocar o somzinho aqui de volta, para a gente escutar, para poder nunca mais esquecer. Cadê Chico Buarque? Com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas.
tijolo com tijolo, num desenho mágico, de olhos voltados de cimento e lágrima. Eita, mas se eu fosse uma cantora, tava frita, né? Bom, sentou para descansar como se fosse sábado. Sábado, sílaba tônica mais duas, paroxítona. Príncipe, sílaba mais forte, o prim, sílaba tônica, mas tem mais duas depois, paroxítona. Náufrago, sílaba tônica, mais duas átonas, frago, paroxítona. Música, música. É homem sabido, né? Tudo, ele fez especialmente para a gente poder fazer uma aula sobre paroxítona. Chico Buarque é bom. E aí, continuando. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Eu passei demais, foi? Comeu feijão com arroz como se fosse príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no mar como se fosse um pássaro. Não vão rir de mim não, minha gente. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão com a polícia do tráfego. Bom, então veja aqui outros exemplos. Bêbado, paroxítona. Pássaro, paroxítona. Flácido, paroxítona. Público. Tráfego. Veja só, todas as palavras têm uma sílaba tônica e depois dela, após duas sílabas átonas. Deixa eu ver se tem alguém aqui me dando uma notícia. Então, aqui você vê vários exemplos de proparoxítona. Você observar que todas essas palavras cantadas por Chico Buarque, cantadas por Chico Buarque, elas são acentuadas? Pois é. Então, de acordo com essas regras, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Viram que todas aquelas que Chico Buarque está na última palavra estavam acentuadas. Então, indique abaixo a resposta correta, que apresenta exemplo de palavras proparoxítonas. Você já viu a resposta, não foi? Então, lâmpada, depois do lã, tem mais duas, proparoxítona. Lúcido, depois do lu, tem mais duas sílabas átona, proparoxítona. Flácido, depois do flá, tem mais duas, proparoxítona. Ótimo, depois do ó, tem mais duas, certo? E por que não é a B? Porque café é uma oxítona. A sílaba tônica é a última. Maiô, também, a sílaba tônica é a última, é uma oxítona. Alguém, também é uma oxítona. E atrás, também é uma oxítona, palavras oxítona, em que a sílaba tônica é a última, certo? Táxi é uma paroxítona. A tônica tem apenas uma. Pele, também é uma paroxítona, embora não seja acentuado, né? Estou sempre olhando aqui o celular com medo de ser uma notícia de vocês. Vinténs, oxítona. Atlântico, proparoxítona. Aqui está pedindo o quê? Tem que ficar de olho lá no item. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Nenhuma das alternativas. Então, não é. Então, nós vamos lá para a resposta. Isso, anterior. Eita, gente, meu mouse está ruim. Pronto, então, a questão, a letra A é a alternativa correta, né? Então, vamos lá. Aqui eu queria chamar a atenção para duas coisas. Tanto a questão da acentuação gráfica, quanto também a interpretação de texto. Né? Vocês sabem que sempre a língua portuguesa traz em todos os níveis questões de, acentuação, de interpretação de texto. E se você vê nos conteúdos de vocês, de cada área, tem interpretação de texto. Então, na interpretação de texto, é importante demais você, antes de ler o texto, ler o item da questão. Por quê? Porque essa questão aqui é uma questão de...
também de nível superior, né? A palavra café, na linha 1, é acentuada pela seguinte regra gramatical de acentuação. Bom, primeira coisa que você vai fazer de texto é ler o enunciado, o item da questão. O que a questão está querendo? Por quê? Porque às vezes perde muito tempo lendo e relendo textos, né? E às vezes na questão nem precisa ler o texto, você já consegue resolver a questão sem a necessidade de ler o texto. Por isso que eu chamo a atenção para a gente fazer isso. Ó. Ler o item. A palavra café, na linha 1, é acentuada pela seguinte regra gramatical de acentuação. Já da acentuação do café. Eu não preciso ler o texto e ver que na linha 1, chá ou café não precisa recorrer ao texto. Né? Tem questões que não precisa recorrer ao texto. Preciso ter conhecimento da regra, certo? Então, aí eu preciso saber a regra do café. O café é o quê? É uma oxítona. Agora nós estudamos a regra das proparoxítonas. Qual é a regra? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, certo? Isso nós já aprendemos com o Chico Buarque, né? Agora nós vamos para as oxítonas. Então, a alternativa letra A. Assinalam-se com acento agudo e circunflexo todas as palavras proparoxítonas. O acento agudo, não, porque está querendo saber da regra do café. O café não é uma proparoxítona, é uma oxítona. Tá? Então, já elimina a letra A. Sim, mas está querendo saber, não é de paroxítona, é da proparoxítona. Acentua-se as palavras oxítonas terminadas em fé. Acentua-se as palavras oxítonas terminadas em E. Então, essa aqui, as duas aqui estão falando de palavras oxítonas, que é o que está pedindo aqui, que a palavra café é uma palavra oxítona. E na letra C tem terminada em fé, café termina em fé, não termina? E terminada em E. Café também termina em E. E aí, qual é? Eu preciso saber a regra. Então, vamos para ela? Pronto. A sua é O-N-S, tá? São 5 itens nas palavras oxítonas. Grave bem isso, gente. Ó. As palavras oxítonas são acentuadas apenas as que terminam em O-N-N, certo? Sofá, cajá, maracujá. Então, são acentuadas. Terminadas em E, café, José, buscapé. Terminada em O, cipó, forró, mossoró. Terminada em amém, também, além. Terminada em ens, parabéns, armazéns. Então, terminadas nas vogais, ó, A, E, O. A palavra, as oxítonas terminadas em I, em U, não se acentua, tá? Então, caju, não tem acento, é oxítono, mas ela está fora dessa regra, então ela não é acentuada. Auri termina em I, não se acentua, porque só se acentua a palavra terminada em A, E, O, N, ENS. Isso se forem oxítono. E o que é oxítono? É aquela em que a última sílaba é a mais forte, é a sílaba tônica. Depois dela não há mais outra, ok? Gravaram? Proparoxítono, acentua todas as proparoxítonas. Oxítono, só as terminadas em A, E, O, N, N. Aos dedos da mão, tá? Não esqueçam essa regra. Então, vamos para lá, para a questão? Então, se não tem ali, não tem essa regra que acentua-se as palavras oxítono terminadas em fé. Não, terminadas em E, certo? Então, essa é a palavra café, ela está acentuada por essa regra, porque todas as palavras oxítonas terminadas em E são acentuadas, viu? Pode estar no plural ou no singular. O pé ou os pés. Ou café ou os cafés. Pés é outra regra. Ok? Então, aqui é uma questão da banca
Gabriel Excelência, mas para nível fundamental, né? De vigia, uma prova de vigia. Assinar a alternativa na qual todas as palavras estão acentuadas corretamente de acordo com o novo acordo ortográfico. Gente, vou fazer uma aula com vocês só sobre o acordo ortográfico, porque é facultativo até 2012, então a gente vai fazer uma aula só sobre o acordo ortográfico, tá bom? Então, vamos lá. B. Faísca, geleia, jiboia. Grátis, bônus, ideia. Nenhuma das alternativas. E aí, qual delas, né? Todas as palavras acentuadas corretamente de acordo com o novo acordo ortográfico? Aí vamos para ela. Então, vamos só ver para uma das regras do acordo ortográfico é esse, né? Que os ditongos abertos, você sabe o que é aberto? O som acentuado com as vogais são acentuadas com o acento agudo. É o som aberto. Por exemplo, quando eu digo geleia, leia, o S né? Som aberto. Agora, se eu digo coelho, o E já é como se fosse mais fechado, certo? Então, acento agudo dá a ideia de som aberto e acento circunflexo é o som fechado, como se fosse mais, né, mais internalizado, certo? Então, os ditongos, lembra o que é ditongo? Ditongo é quando são duas vogais, tá? Os ditongos abertos, que são esses com som de E, A, O, né? O fechado quais são? E, O. O ditongo aberto em palavras paroxítono, nós já vimos a regra da proparoxítono, vimos a regra da oxítono. E a paroxítono é aquela que, depois da tônica, tem apenas uma sílaba átona, certo? Gente, só conferindo. Estão me ouvindo? Alguém diz aí no grupo sim ou não? Ok, obrigada, Rosélia. Então, as palavras não são mais acentuadas. A palavra assembleia, antes do acordo ortográfico, antes de 2009, tinha um acento agudo no E, assembleia. Esse acordo foi abolido. Por quê, gente? Porque existem 9 países que falam a língua portuguesa, né? Então, é uma tentativa de deixar comum todas as regras, né, de acentuação e outras regras mesmo de escrita da língua portuguesa. Então, para se tentar chegar no equilíbrio, em dos países não tinha acento, então foi caído, né? Então, assembleia, que é acento agudo que não existe mais, ideia, jiboia, heróico, né? Esses acento agudo foram abolidos depois do acordo ortográfico, certo? Mas continuam acentuados os ditongos abertos terminados em e, el, oi, em palavras monossílabas e oxítonas. Quer dizer, só quem perdeu o acento nesses ditongos abertos, só as palavras paroxítonas, aquela em que depois da tônica ainda há uma sílaba átona. Assembleia. Assembleia, que era a sílaba tônica, né? A, né? Ideia, depois tinha o de, depois tinha a outra sílaba, né? Jiboia, heróico. Depois da tônica ainda existia uma sílaba átona. Então, essas perderam o acento. Mas aquelas que são, depois da tônica não tem mais nenhuma, né? Como o caso do anéis, a sílaba tônica é anéis, coronéis, céu, que é um monossílabo tônico, né? Que ele não é um oxítono, porque ele não tem nem antes nem depois, só é uma sílaba. Então, é classificado como monossílaba tônica. Chapéu, herói, não perdeu acento, viu? Você pode até comparar. Herói, como ele é oxítono, não perdeu acento. Agora, heróico, né, que é derivado, como ele é paroxítono, ele perdeu acento, ok? Então, vamos para a questão? Então,
A alternativa na qual todas as palavras estão acentuadas corretamente, de acordo com o novo acordo ortográfico, é herói, troféus e papéis. E por que os outros não? Porque Faísca é paroxítono, perdeu o acento. Ela é hiato aqui, né? Nenhuma de tom. Geleia perdeu o acento. Jiboia perdeu o acento. Graça, ok? E nenhuma alternativas, não, tinha uma, ok? Nas frases abaixo, a palavra que está corretamente grafada quanto à acentuação, corretamente grafada, quer dizer, corretamente escrita. A. Num leve voo, a gaivota plainava no azul do céu. B. Venceu a batalha com atos heróicos e destemidos. Era uma menina de muitas ideias, vivia no mundo da poesia. Nenhuma das alternativas. Você já sabe que heróico é proparoxítono, caiu o acento. O voo é uma outra regra também que caiu o acento. As palavras em que tem vogais repetidas não possuem mais o acento, ok? E não é também nenhuma alternativa, então a letra certa é a letra E. Por quê? Porque ideias está grafada corretamente, não é? Porque ela perdeu o acento agudo no E, certo? Porque ela é um ditongo, uma paroxítona com ditongo aberto. Então, já vamos para as regras, né? Para a teoria. Recordando, todas as palavras pró-paroxítonas são o quê? Acentuadas. As palavras oxítonas só são acentuadas as palavras terminadas em quê? Vamos recordar. A, E, O, N, ENS. Certo? Então, vocês já aprenderam, né? Agora vamos para as paroxítonas. Quer dizer, aquelas que depois da tônica ainda tem uma sílaba, ainda tem uma sílaba átona. Certo? E para memorizar com mais facilidade, porque essa regra é um pouquinho maior, eu trouxe a palavra roxinol. Vocês conhecem bastante roxinol? Então, a palavra roxinol. Vamos ver quais as paroxítonas terminadas em consoantes da palavra roxinol. Isso não existe regra não, viu, gente? É só para poder se memorizar. Terminadas em R, X, N e O são acentuadas. É por isso que eu digo a palavra roxinol, mas na gramática não estão falando em roxinol, não, tá bom? É só um macete para poder a gente não esquecer, ok? Então, a palavra terminada em R, por exemplo, repórter. Não está terminada em R, a última letra não é um R, então ela é uma paroxítona, por quê? Porque depois da tônica, repórter, o mais forte é o pó. Depois disso, nós temos o ter, certo? Então, temos apenas uma sílaba átona. Então, ela é uma paroxítona. E é uma paroxítona terminada em R, então vai ser a sílaba tônica vai ser acentuada, certo? Ônix, ele é on acentuado porque é uma paroxítona terminada em X. Pólen, uma paroxítona terminada em N, de roxinol lá, né? Então, a tônica é acentuada. Viável, né? Paroxítona terminada em L. Então, a tônica, viável, o A é a sílaba tônica. Então, ela é acentuada porque é uma paroxítona terminada em L, certo? E aí, tem outras regras como oxítonas, paroxítonas, terminadas em ão ou an, e seus plurais, né? Ãos e ãs são também acentuadas. Aí você diz, professora, mas não está acentuado com o tio? Tio não é um acento, é só um sinal gráfico. O acento é o agudo, o circunflexo e a crase, né? Nesse caso aqui, isso aí é apenas um sinal gráfico. Agora, o acento é o acento no O. Órgão, né? Então, termina com ão, então o O é acentuado. E o seu plural também. Imã, termina com an, então acento agudo, né? A sílaba tônica é o I, é acentuada. E seu plural também. Compreendido?
Paroxítona, primeira regra. Todas as palavras terminadas em RX, NO, não, NL, são acentuadas, que são as consoantes da palavra roxinol. Então, vamos ver um exemplo. Assinale a alternativa na qual todas as palavras são oxítonas. Aqui, voltando lá para a oxítona. Vamos ver? Letra A. Mocotó, tripé, cipó, giló. Olha aqui logo a primeira. Depois, o que é a oxítona? Aquela que é a última é a tônica, né? Mocotó, tripé, o pé é oxítona, mas aqui já tem um monossílabo tônico, e aqui já tem um oxítona, e aqui já tem uma paroxítona, né? Bombix, né? Você vê que é uma paroxítona, amém, oxítona, íris, paroxítona, humus, paroxítona, certo? Então, a letra C, a letra correta é que todos são oxítona, é a letra alternativa A. Segundo o padrão ortográfico, assinale a alternativa onde as palavras estão gravadas e acentuadas corretamente. Para mandar, por quê? Porque você não tem mais umas palavras soltas, você tem um trecho, né? De um texto, e aí você precisa ter um pouquinho mais de atenção, certo? O que o item pede? Isso aqui é uma questão de nível médio, viu? Nem olhei as outras lá, escrevi para vocês. Segundo o padrão ortográfico, assinale a alternativa onde as palavras estão grafadas e acentuadas corretamente. Então, você vai ler toda a alternativa, se o trecho completo está acentuado corretamente, certo? Para manter o sustentável jeito de suscitar as qualidades nas pessoas, não se deve ter pretensão, privilégios e nem cometer omissões desnecessárias. E as palavras acentuadas, sustentável, privilégios, desnecessárias. Tem alguma por aí que deveria ter acento e não tem? Vamos para o próximo. O bom caráter deve ser. Tem alguma palavra que deveria ser acentuada? Podemos encontrar, né? O bom caráter. Tem que ser acentuado o caráter, o rá, o a do rá. Por quê? Porque é uma paróquia terminada em R. Impecável. Deveria ser acentuado também o K, o A do K, porque é uma paróquia terminada em L. Deve ser acentuada. Exercício. Ainda não está estudando isso, né? Mas a palavra de tongo também deve ser acentuada. Aqui deve ter o acento agudo no I do primeiro exercício. Certo? O defensor da verdade não deve enxergar obstáculos à sua frente. Não há empecilho que lhe impeça de vencer. Olha só. Lá o Chico Buarque, o Chico disse. Amor daquela vez como acentuados. Obstáculos. Obstáculos. Depois do tá, tem duas. Né? Então, esse tá tem que ser acentuado, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Ok? Então, a alternativa correta é a letra. Ui, nem passou, né? Vamos para lá. A letra A, porque ainda não está lá, ainda vamos botar. Cadê? Porque elas são acentuadas. Privilégio, para o que se terminar em ditongo, deve ser acentuado. Você ainda não vimos isso, vamos ver agora, né? Desnecessárias. Também uma que se terminar em ditongo. O que é o ditongo, gente? Ó. Acentua-se as palavras paroxítonas. Você vê que a paroxítona é acentuada. As consoantes do roxinol, as vogais na mesma
sílaba. Ó, ambulância. Aí, aqui, duas vogais mesmo terminadas em ditongo, então, a sílaba tônica deve ser acentuada. Série, né? É uma sílaba, a sílaba tônica deve ser acentuada. Aqui o ditongo. E essa aqui eu também não coloquei qual é, se é fundamental, médio é superior. A alternativa é que todas as palavras são paroxítonas. Tênue. Lembra o que é paroxítono? Depois da tônica, ainda tem uma sílaba. E uma oxítona. Tórax, depois da tônica, ainda tem uma sílaba. É paroxítono. Só que eu estou querendo que sejam todas proparoxítono. Aqui tem duas proparoxítona e uma oxítona. Letra B. Parabéns. Aqui já está eliminado, né? Porque aqui já é uma oxítona. Inflável é uma paroxítona terminada em L, tá correto. Júri, uma paroxítona terminada em I. Eu nem disse isso para vocês, né? Eu enrolei esse, não foi? As paroxítonas terminadas também em I são acentuadas. Fúria, paroxítona terminada em ditongo. Revólver, paroxítona terminada em R. Látex, paroxítona terminada em X. Lembra a palavra roxinol? Palavras terminadas em R e em X, palavras terminadas em ditongo. Então, a correta é a letra C. Todas as palavras são paroxítonas, certo? Estão acompanhando, gente? Eu não estou nem olhando o chat de vocês, né? Bom, e aí, termino aqui com um abraço virtualmente carinhoso da tia Auri. Essas questões foram tiradas da banca Gabriel Excelência, mais do Instituto Excelência. Eu fiquei na dúvida, eu encontrei esse material aqui e tinha lá Gabriel Excelência, aí tinha bem pequenininho aqui de lado, ó, Instituto Excelência. Porque se você procura só no site do Gabriel Excelência, você não encontra provas anteriores. Mas se você procura no Instituto Excelência, você vai encontrar provas. E aí a gente ligou para lá, duas pessoas mandaram mensagem para poder saber. Olha lá, tem uma dúvida. O Gabriel Excelência é o mesmo Instituto Excelência? Aí ele respondeu sim, certo. Aí a pessoa perguntou outra dúvida aqui. Primeiro aqui ele disse que não era não, e depois ele mostramos aqui, aí pegou e confirmou que era, ok? Então vocês podem procurar questões de provas, né, que sejam do Instituto Excelência, e assim vocês poderão. Tem um problema aqui na câmera? No navegador. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou olhando o chat agora. Estão me ouvindo? Olha o pessoal respondendo, que coisa boa, gente. Bom, deixa eu tirar aqui a apresentação. Gente, eu acho que vocês não estão me vendo mais. E nem eu estou vendo mais vocês, não é? Oi, pessoal. Vocês estão me vendo? Aí uns estão me vendo e outros não. Eu não sei se a tela está funcionando. Pessoal, então era mais ou menos isso, se vocês estiverem me ouvindo ainda, era mais ou menos isso que a gente trabalha hoje. Trabalhamos sobre as regras de acentuação gráfica. Ficou claro? Vocês compreenderam? Sim, não, talvez.
Vocês estão vendo só o áudio, eu não estão visualizando. Então, gente, olha, eu queria que vocês prestassem bem atenção em fazer um cronograma. Olha, vocês sabem que o teste a prova está muito próxima, não tem mais 2 meses para estudar. Então, é importante demais estudar para concurso, não é estudar só o conteúdo, porque estudar o conteúdo, se vocês pegarem essa lista de conteúdo e for estudar de um por um, cada coisa, aprender e tudo, você não vai dar tempo em 2 meses, porque você não tem só língua portuguesa, tem outras disciplinas para estudar. Então, é importante demais vocês focarem na questão da banca. Se é um conteúdo que vocês já sabem, vocês podem já treinar as questões. Aquela questão que você errar, você volta no conteúdo para estudar o conteúdo. Porque muitas vezes você sabe com segurança o conteúdo, a teoria, mas na hora de você se confunde na hora das alternativas. Então, é importante demais você fazerem isso. Outra coisa, no meu curso, muita gente aqui que está assistindo a aula já são meus alunos do meu curso As Alegrias da Língua Portuguesa. Então, lá, eu ensino, tem a primeira aula logo é como estudar corretamente, né? E aí você precisa, mesmo que você não vá estar no meu curso, mas eu quero que você entenda isso e faça isso por você. Né? O concorrente seu é você. Tá? Não escuta, mas essa banca não presta, mas são poucas vagas. Sim, você precisa de uma vaga. E você é o concorrente de você mesmo. Se você se dedicar, né, você vai conseguir. Então, o que você precisa fazer? Estabelecer horário de estudo, fazer o cronograma de estudo. Pelo menos 2 a 4 horas por dia. Como o teu tempo está corrido, tem que ser 4 horas por dia. Mais do que isso, não faça, porque você não retém. Então, 2 horas, quando eu digo 2 horas, naquelas 2 horas, eu estudo um pouquinho, eu corro olhar a panela, corro atrás do menino, eu vou o dever do outro. Não, aí não. É 2 horas líquidas. Né? Você tiver o filho pequeno, diz, padrinho aqui, entrega a sua filha para sua avó, tomar de conta, na hora, mande sua avó botar ela para dormir, para você poder cuidar, né? Cuidar e estudar. Então, 2 horas pela manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite. Ou então, mas eu trabalho o dia todo. Sim, aí de madrugada, minha filha, só por 2 meses você vai acordar 2 da manhã, ou 5 da manhã, ou 4 da manhã, pega 1 hora de manhã, 2 horas de manhã, enquanto todos estão dormindo, que é um horário bom para estudar, que ninguém está incomodando, e outro horário à noite. Mas faça 4 horas líquidas para estudar. Resolvam, e o estudar para concurso não é igual estudar para na parte acadêmica, entrar na universidade ou estar no ensino médio. Ele vai estudar aquele assunto que ele ia aprender para aquela questão. Não. O foco são nas questões da banca. E o foco é treinar questões e ir buscar aquilo que você ainda não sabe. Aquilo que você já sabe, você vai só treinar questões. Quanto mais você percebe, se você pegar na área que você for fazer, procure lá no Instituto de Excelência. Pega uma prova anterior que foi feita na sua área, na área que você está concorrendo, tá? Aí você pega, responde todinho, depois você confere um gabarito. Aí no gabarito, aqui você acertou, que você marcou que sabia mesmo e acertou, pronto, está bom naquilo, não vai perder tempo nisso, não. Você vai, naquele que você errou, você vai descobrir por que foi que você errou, aonde foi que está o erro, e você vai estudar, certo? É importante demais fazer isso, certo? No meu curso, eu tenho 14 módulos, né? 14 a 15 módulos, são vários módulos, porque agora estou acrescentando por conta do concurso de Pedro II. Então, eu vou separar, depois que eu ensino a questão de como estudar corretamente, aí vem os módulos de cada questão, aí tem a videoaula e tem as questões. Tem questões para debate, tem questões de simulados, aí tem sempre o gabarito para você poder comparar. E eu vou separar o que é ensino fundamental, questões, o que é específico só para fundamental, o que é específico só para ensino médio, o que é específico só para ensino superior. Para quê? Você não perder tempo. Não perder tempo, porque o seu tempo agora está corrido, né? Não, mas também não precisa esperar, é só se organizar. Peça apoio aos seus familiares. Olha,
Quando eu tiver tal hora e tal hora, eu estou estudando para o concurso, por favor, é um mês e pouco, entendeu? Em 2 meses, me ajudem, minha família. Quem pode tomar de conta do meu filho? Quem pode tomar de conta da casa? Então, nessa hora, você não se preocupe com o negócio de casa, não. Deixa 2 meses bagunçado. Depois que você vier para o concurso, você arruma a sua casa, né? Importante demais, gente. Porque o concurso é muito longe um do outro, né? Está com 8 anos, teve o último concurso, então a chance é agora. Certo? Tchau, que você viu, eu amei muito. Obrigada. Eu vou enviar. Olha no. Gente, curtam aí, se inscrevam no meu canal, gente, para poder continuar produzindo vídeos de conhecimento, tá? Primeira educação, é só para em forma de ajudar. Quanto mais pessoas acessam o canal, mais o YouTube vê que as pessoas estão querendo, aí vai deixando o meu canal, né, aberto para poder continuar produzindo, ok? Então, eu vou deixar um material sobre essa questão no canal, tá? Nessa aula. Vou deixar um resumozinho vou deixar esse PowerPoint para vocês em PDF e vou deixar também um resumo, né, uma mini apostila, minha apostila, não, só uma folhinha lá desse conteúdo, tá bom? Para vocês, se quiserem revisar, porque às vezes eu falo muito alto, algumas pessoas não ouviram direitinho, ok? Pois tá, pois até amanhã, um grande abraço, e amanhã, às 19h30, teremos encontro novamente, tá certo? Convide as outras pessoas que vocês conhecem também. Então, olha, vamos pensar, não, é meu concorrente aqui. Não, ninguém é concorrente de ninguém, não. A gente vai se juntar, se unir, estudar junto. O seu concorrente é você mesmo. Cada dia que você aprender novas coisas, novos conhecimentos, mais rápido você já vai estar para estudar para o concurso. Não dê muito ouvido o comentário negativo, não. Foque, tá? Um grande abraço e tchau, tchau. Até amanhã. E eu espero que isso aqui fique gravado. Beijo, gente.